Olá, meu nome é Anne Marie, eu sou fisioterapeuta há mais de 25 anos e é um imenso prazer para mim vir participar desse congresso e trazer um pouco do meu conhecimento para vocês. Eu trabalho como fisioterapeuta com crianças e adolescentes, principalmente, na Síntese Fisioterapia, onde eu sou uma das sócias fundadoras e é uma paixão minha muito grande trabalhar com crianças e adolescentes por ser justamente uma fase muito complexa, tá? Por isso eu trago esse tema para vocês da autoimagem e do bem-estar físico, porque a autoimagem é uma coisa que, se é importante para nós adultos, imagina para as crianças que estão num processo de mudança, não é mesmo? Então, eu vou conversar aqui um pouco com vocês sobre esse assunto. Bem, como é que nós podemos ajudar as crianças nessa fase? A primeira delas é acolhendo as suas aflições em relação às suas alterações físicas. Ou seja, ela acha que queria ter os olhos da mãe, o cabelo do pai, ou o contrário. Elas nunca estão muito satisfeitas com a aparência delas. Sempre tem alguma coisa que está errada. Isso é um processo de reidentificação, né? Que a gente precisa ajudá-las a se reidentificarem com esse corpo novo, que ele está mudando mesmo, e tem coisas que eles não estão nem confirmadas ainda que vão ficar como estão, né? Obviamente, cor do olho, sim, mas assim, em termos de tamanho, de altura, né? No sentido de, se está mais gordinho, se está muito magrinho, se está demorando a ganhar altura, ou se está ganhando altura rápido demais. Tudo isso é um processo de transição, tá? Uma das coisas que é extremamente importante é a gente justamente acolher e não achar assim, deixa de bobagem, isso passa, isso não consola muito, não. Então, como é que nós vamos acolher isso, né? Qual que é a minha proposta para a gente poder estar acolhendo isso? É a gente conversar sobre como a gente se sentiu, a gente ser sincero, a gente lembrar como é que eu me senti nessa época. Para mim também foi difícil. Eles se sentem profundamente satisfeitos, né, em saber que, ok, então você é um adulto agora e você está bem com o seu corpo e, né, passou tudo bem, ou seja, você sobreviveu a essa fase, né? Então é isso, tá? Então, e uma fase também que Freud definia isso como o luto do corpo infantil, porque elas, no fundo, sabem que também deixarem de serem crianças aumenta as responsabilidades. Às vezes, as responsabilidades vão começar a se encavalar, né? Então, ela sai de poucos professores para muitos professores, muita matéria, muito mais para casa cada ano que passa, mais responsabilidades em relação, às vezes, uns irmãos mais novos, né? E coisas do gênero. Então, essa imagem que eu coloquei, né, do adulto que ainda tem uma alma de criança, é importante que a gente ajude ela a preservar a alma de criança dela, que a gente não trate as crianças como pequenos adultos, isso pode ser um equívoco, e a gente estaria roubando, na minha opinião, uma parte muito bacana da vida, tá? Que é elas ainda irem curtindo, deixa curtir boneca, deixa curtir bola, o tanto que der tempo, o máximo que puder, tá? Isso é muito importante na construção do caráter das crianças. Então, o outro passo, né? O que a gente ajuda na autoimagem da criança? Os hormônios começam a entrar em ação, a pele começa a não ficar muito bonita, passa por mutações, tá? Então, a alimentação, e é uma época muito importante da gente estar ajudando a criar um hábito de uma boa alimentação, né? Quem peleja muito hoje em dia com dietas, sabe muito bem o tanto que é difícil e tanto que muitos dos hábitos que a gente tem, às vezes, de recorrer a muita comida ou a recorrer a muito doce em momentos de frustração, de angústia, de raiva, do que for, a gente sabe que tem um padrão, um pé na infância, tá? Então, é um hábito, tá? Então, o ideal é que a gente ajude a formular. Quando eu digo incentivando e colaborando, é porque eu digo colaborando que a gente precisa de fazer junto, né?
como eu falei no slide anterior, é mostrar, olha, né, eu também tenho dificuldade nisso, então vamos fazer o seguinte, vamos nós dois comer salada? Estou com vontade de comer um bolo, mas vamos nós dois comer uma fruta? Tá? É um exercício nosso como adulto, e cá entre nós a gente não está perdendo absolutamente nada com isso, muito pelo contrário, tá? Outra coisa muito importante, tá? É a qualidade do sono. Eu tenho recebido muitas crianças no meu consultório com distúrbio de sono, tá? Isso é grave, isso obviamente, dá aquela tendência da criança ficar mais abatida, com olheiras, o adolescente também, dá uma irritabilidade muito grande e gera déficit de memória, tá? Então, obviamente, não preciso nem falar como fisioterapeuta que se você não dorme bem, você não tem disposição física para atividade física absolutamente nenhuma, né? Você passa o dia inteiro sonhando com sua cama. Então, é importante a gente descobrir o que é que incomoda, quais são os distúrbios que a criança tem, quais são as inseguranças que ela tem à noite. Não estou dizendo que todas as noites vão ser maravilhosas, mas é extremamente importante lidar com isso. Isso é um problema real, tá? A qualidade do sono, ela interfere, inclusive, dependendo da idade da criança, ela pode interferir, inclusive, no crescimento dela, tá? Então, isso é extremamente importante da gente estar bastante atento. O que é uma outra característica muito importante também? E eu coloquei aqui, vocês vão achar até um pouco engraçado, mas eu coloquei aqui que quando a gente vai procurar profissionais que ajudem a entender e aceitar o corpo, eu acho que a cabeleireira faz parte, tá? E o cabeleireiro também, tá? Quem é que tem adolescente em casa sabe muito bem que eles querem, né, sempre dar um up, né, ir no salão, fazer unha. Desde criança, quando a gente vai ao salão, as mães vão ao salão, principalmente, a filha quer ir, quer pintar as unhas igual a mãe, ela quer o cabelo igual ao da mãe. Então, existe um espelhamento no adulto, né? E, às vezes, assim, o fato de fazer alguma coisa no salão já dá um up, né? Na autoestima, na autoimagem, isso faz muito bem, tá? Aqui eu coloquei o outro, seria, no caso aqui, o de cima, o slide superior é um endocrinologista, tá? O endocrinologista, ele é extremamente importante. Mais uma vez, como eu falei, por exemplo, em relação à pele, em relação ao excesso de peso, ou ganho de peso, ou então a demora no crescimento. E o endocrinologista, na minha opinião, associado a um pediatra ou um ebiatra, como no exemplo de baixo, que eu não sei se todo mundo conhece, mas ebiatra é o médico especialista em jovens, tá? Tem muito adolescente que eu atendo no consultório que fica muito bravo, falando que a mamãe ainda me leva no pediatra, tá? Ebiatras não são comuns nem fáceis de se achar, mas eles existem, ok? Muitas vezes o pediatra, ele entra na ebiatria porque é uma linha muito tênue, eu concordo, mas a ebiatria, ela vai lidar bastante com questões hormonais também, né, dos hormônios, principalmente os hormônios sexuais, mas nesse caso, se vocês não encontrarem uma ebiatra, um endocrinologista, ele atua muito bem nessa área também, ele cobre muitas das disfunções possíveis nessa idade, tá? Na construção da autoimagem, eu considero que é importante o acompanhamento, caso a criança tenha alguma insegurança em relação a se ela está desenvolvendo de uma forma normal, ok? Na verdade, o normal para ela, ela está comparando com a maioria dos colegas que estão em volta, né? A gente sabe que isso não necessariamente é via de regra, né? Bem, a outra questão é apresentar à criança um conceito do que é uma autoconsciência corporal. Consciência corporal é alguns exercícios, algumas atividades físicas, como a yoga, por exemplo, é, a gente tem dentro do próprio balé, tem professoras que elas dão como preparação para a aula de balé, elas dão um pouco de consciência corporal também, tá? Então, a gente tem outras atividades que poderiam estar proporcionando consciência corporal, mas a autoconsciência corporal, que eu me refiro especificamente aqui no caso, como nessa imagem a gente vê uma menina mais cheinha, que sonha muito em ser mais magrinha, tá?
e ela entra muitas vezes nessa fase de infância para adolescência, existe, como eu falei, um processo hormonal que gera alterações, tá? Elas não são definitivas, mas a criança precisa estar se sentindo amparada, olhada em relação a isso, porque a insegurança em relação ao próprio corpo é muito grande, tanto nos meninos quanto nas meninas, né? Os meninos, você tem aqueles que ganham, por exemplo, na adolescência, no início já da adolescência, eles conseguem ganhar bastante massa muscular, e você tem aqueles meninos que demoram a conseguir ganhar um bícepsinho de nada para poder aparecer o muque dele, né? E ele fica desesperado, querendo tomar os whey da vida, ok? Então, a gente precisa de ajudar essa criança a entender a autoconsciência é não só ela perceber o próprio corpo, mas perceber de onde ela vem, né? Ou seja, meu pai é um cara muito forte, minha mãe é uma mulher que tem, né, também muita força, ou não, entende? Qual é a estrutura de onde eu venho, tá? E aprender a lidar com ela, ou seja, eu trabalho em cima dela. Ah, não tem jeito, meu pai é magrinho, minha mãe é magrinha. Não, tem jeito, mas aí que eu coloco a assessoria de profissionais, né? Se os pais não se sentirem habilitados para poder ajudar nesse sentido, é trazer essa autoconsciência e falar assim, ok, então nós temos isso, nós temos essa questão, nós somos todos magros, você quer ficar forte, vamos procurar quem é que pode ajudar a gente, se isso é importante para você, tá? E a gente vê também, no outro lado da imagem, uma menina magrinha que se vê gordinha, né? A gente sabe que, infelizmente, hoje em dia está comum os casos de anorexia e de bulimia. Para quem não conhece, a anorexia e a bulimia são as dificuldades muito em função de questões alimentares, tá? As meninas ficam obcecadas com um corpo perfeito, com entrar no tamanho menor possível de calça jeans e coisas do gênero. Então, essa busca do corpo perfeito, ela faz com que as meninas criem, às vezes, determinadas obsessões por vomitar, elas se alimentam na frente dos pais, mas depois elas vomitam, e os pais ficam questionando por que elas estão tão magras, tá? Isso é algo muito importante, que é como eu falei, assim, às vezes a mãe é gordinha, a filha fica muito obcecada em ficar perdendo peso, a gente precisa de trabalhar com isso. Isso é algo que é extremamente fundamental. Se os pais não conseguirem isso sozinhos, tem vários profissionais que podem ajudar nesse sentido, ok? Bem, uma outra coisa bastante complexa, muitas vezes, né, é o quanto que a gente permite e respeita a liberdade de expressão corporal. Quando eu coloco aqui uma menina pintando o cabelo de várias cores, os rapazes querendo o último corte de cabelo do jogador de futebol, a gente tem também hoje em dia a onda das tatuagens, com que idade que eu posso tatuar meu filho, os piercings, né? E os talhos na sobrancelha que eles gostam de fazer, e etc. Isso é algo que precisa ser bastante conversado, porque a criança barra adolescente, né, nessa transição, ele quer sentir que ele tem posse do corpo dele, que ele é dono do corpo dele. Então, ele quer fazer algo com aquilo, né? É como se a gente, por exemplo, compra um carro novo e você quer sair dirigindo ele da concessionária, você quer botar ele na estrada e ver a potência desse carro, né? Eles é como se fosse para eles o corpo em desenvolvimento, e esse corpo mais forte, no caso das meninas, o corpo com mais busto, né? Com mais bumbum, ela tem esse uso do corpo. Como que eu faço? O que que eu faço com ele? Tá? E a gente tem a mídia bombardeando esses meninos bastante. Então, é algo extremamente importante que, dentro dos limites, né, de valores de cada família, que isso seja muito bem conversado, mas pesem bem o fato de que, por exemplo, colorir o cabelo cresce de novo, né? Então, assim, não é o fim da picada, tá? Então, a gente precisa de fazer, por exemplo, estou dando o exemplo do cabelo, porque é uma negociação que às vezes eu vejo muito dura em relação a alguns pais, mas se você cede de um lado, você ganha um pouco de tempo com a criança por outro, em relação a outras questões, tá? Então, é uma linha tênue, tem que ser muito bem conversado,
dentro dos valores familiares, e isso entra um fator complicante, muitas vezes, são os pais separados, então isso tem que ser algo muito bem trabalhado, mas o mais importante é a gente focar no resultado na criança, resultante da criança, tá? O que é que faz com que a criança sinta que ela está crescendo bem e que ela é dona do corpo dela, porque nós queremos que ela seja responsável pelo próprio corpo, nós queremos que ela se cuide, nós queremos que ela se preserve, né? Eu digo isso não só do ponto de vista de não se machucar, né, de não se expor a situações de risco, mas futuramente a doenças sexualmente transmissíveis, relacionamentos abusivos e coisas do gênero. Então, é o momento da gente estar ajudando a criança a estar modulando isso. Se a gente toma isso e fica segurando tempo demais as rédeas na mão, tá? Pode ser que a criança perca esse momento e no esforço de ir contra a opinião dos pais, ela acabe fazendo algo mais radical, ok? Próximo assunto que eu trouxe para vocês é a gente ajudar a escolher a atividade física para o perfil da criança. Isso é muito importante, isso é uma questão que eu trago para vocês, porque eu tenho recebido cada vez mais jovens na faixa de 20 anos de idade, principalmente em torno de 25, já com casos graves de hérnias, ok? Por mau uso do corpo, tá? Por atividade física em excesso, com excesso de carga, na maioria das vezes, ou às vezes até por práticas mal feitas, vamos dizer assim. O exercício em si não estaria errado, mas ele não foi devidamente corrigido, monitorado. Então, a academia é uma coisa que tem que ser olhada com muito critério. Quando que eu coloco os jovens na academia? Porque a impulsividade deles é muito grande nessa época, eles estão muito afoitos em obter resultado, eles olham para os outros rapazes que já estão na academia há mais tempo, eles querem chegar no resultado que eles têm o mais rápido possível. Então, existe um risco muito grande dessas crianças acabarem, desses jovens acabarem se machucando, tá? Se eles entram cedo demais na academia e se não são devidamente supervisionados, tá? Então, eu colocaria como uma idade mínima 14 anos, sendo que é ideal, na minha opinião, para se começar numa academia, seria por volta dos 16, tá? Principalmente para os rapazes, porque o ambiente de academia estimula muito eles a quererem tomar algum tipo de medicação ou de whey, né, os energéticos e coisas do gênero. Então, a gente tem que pensar que o ambiente influencia um pouco, tá? Não é que ele seja nocivo, ele só pode ser um pouco prematuro. Então, cada família vai ter que olhar o bom senso do seu adolescente em casa e ver, tá? Até essa idade, dos 16 anos de idade, o ideal seriam esportes coletivos, na minha opinião. Então, seria continuar no vôlei, no basquete, no futebol, até o momento onde ele possa até conjugar a musculação com o futebol, a musculação com o basquete. Porque, na verdade, a intenção da musculação é, ela nasceu com a intenção de criar um fortalecimento no atleta para ele poder realizar a atividade profissional, ou a atividade esportiva na modalidade que ele gosta, tá? Então, ela não é um fim em si, a musculação. Ela é um meio. Você faz um exercício, um fortalecimento em função de, tá? Então, se for conjugado, né, com uma outra atividade esportiva, pode ser que a criança possa, o jovem possa começar a fazer um pouco mais cedo. As artes marciais e os esportes de coletivos, eles são extremamente indicados, principalmente até os 10 anos de idade. A gente pode, inclusive, ter turmas mistas de artes marciais, até de escolinha de futebol, se for o caso. Não estranhem se isso acontecer, porque até os 10 anos de idade a gente não tem uma diferenciação muito grande do ponto de vista hormonal,
Então, os meninos e as meninas ainda não têm uma diferença de força tão grande assim. Então, é possível e é até saudável que eles, né, que eles dividam o campo e que eles joguem, né? Isso é extremamente saudável. As artes marciais ajudam muito os jovens e crianças a terem percepção de limite, respeito a regras, respeitar o espaço do outro, saber qual que é o limite da força do outro, o limite da força dele mesmo, né? E as atividades coletivas, elas são extremamente saudáveis no sentido de construir senso de equipe, inclusive de competitividade, uma competitividade saudável, né? Elas ajudam extremamente, como eu coloquei nesse quadro embaixo, com coordenação motora, né? As atividades coletivas, elas são extremamente ricas, inclusive. Crianças que têm, por exemplo, que apresentem, ou jovens que apresentem dificuldade em atividades coletivas, é importante que a gente olhe se tem alguma deficiência de coordenação motora, de coordenação entre o olhar, né, onde que está o meu colega, para que lado que eu jogo a bola, então, e coordenar toda essa gritaria que os meninos ficam, joga para mim, com a habilidade motora dele dos pés, né? Por exemplo, no caso do futebol, tá? Então, a autoimagem desses meninos, ela está relacionada com o desempenho no esporte também, tá? Se ele vai muito mal no esporte, a autoimagem dele perante os colegas fica comprometida. Então, é importante que os pais assistam às aulas, né, sempre que possível, para perceber se o filho está tendo dificuldades, em que ele está tendo dificuldades, conversar com o técnico em relação a isso, e não simplesmente deixar os meninos fazerem as práticas sem supervisão, inclusive dos pais. Obviamente, normalmente tem sempre um professor, mas assim, sem a supervisão dos pais, entender por que às vezes o filho chega tão frustrado, por que ele não está conseguindo marcar gol, e por que o professor está deixando ele sempre na reserva. Isso são questões que estão vinculadas à autoimagem masculina dele, né? Ele está construindo um senso de, ele participa, ele é da equipe ou não é, afinal de contas, entende? Ele é bem-vindo ali ou não é? O que ele não está fazendo direito, que o professor não está chamando atenção, ou às vezes está chamando atenção demais, tá? Então, quando a criança tem uma dificuldade nesse tipo de ambiente coletivo, eu sugiro pega essa criança, leva ela para fazer uma prática onde ela possa desenvolver o motor dela de uma forma mais tranquila, a coordenação dela de uma forma mais tranquila, e uma delas, por exemplo, é a natação, né? Que ela vai estar dependendo principalmente dela mesma, né? Mas, obviamente, se não estiver num ambiente competitivo onde a escolinha de natação esteja colocando ele para competir o tempo inteiro, tá? Então, a gente precisa considerar a atividade física como algo que constrói a personalidade dos nossos jovens, tá? Se todos nós devemos ter memórias, uns boas, outros ruins, do tempo que a gente praticava esporte na nossa infância e adolescência, tá? Então, usem isso para poder ver o que a gente pode oferecer diferente para esses jovens, para que eles construam isso de uma forma mais saudável, ok? Às vezes pode ser mudar a modalidade, né, esportiva que ele está praticando, às vezes pode ser simplesmente trocar o horário por causa do professor, do tipo de abordagem que o professor tem durante a aula, tá? Cada filho é de um jeito, né? Cada criança é de um jeito. Uns escutam os professores que gritam, são mais bravos, de uma forma muito tranquila, não estão nem aí. Outros tomam aquilo muito pessoalmente, eles ficam muito ofendidos, eles se sentem muito intimidados, tá? Então, isso vai acabar interferindo nessa construção da autoimagem dele, que ele vai tomar pessoalmente aquilo que o professor está gritando, e às vezes o professor não tem essa intenção, ok? Então, são detalhes que são importantes da gente estar acompanhando, tá? Um outro assunto aqui é a abertura para o diálogo sobre a ética do corpo. O que é a ética do corpo? Nós estamos vivendo agora num momento bastante singular de estar tendo uma abertura em relação a essa questão de gênero, né? E as crianças e os jovens estão cada vez mais cedo escolhendo, né? Eu não sei se essa seria a palavra melhor, mas assim,
se autodenominando dentro de um gênero, melhor dizendo, né? Então, é algo que precisa ser muito tranquilamente conversado dentro dos valores de cada família, porque isso está vinculado em quais são as regras de conduta que essa criança vai estar tendo com ela mesma, que ela vai estar recebendo também da família dela, para ela poder estar respeitando o do outro, tá? Isso é algo extremamente delicado, não só em relação à questão de gênero, mas em relação aos bullying com obesidade, é, aos bullying com as meninas em relação à estrutura física delas, tá? Então, a ética, ela é basicamente assim, como que eu me refiro a mim mesma, como eu me conduzo a mim mesma e como que, por consequência, eu vou me conduzir ao outro. Então, quando eu falei lá atrás da autoconsciência, é isso, ou seja, na autoconsciência, eu primeiro me entendo, eu me enxergo, eu me vejo de uma determinada forma, ok? Então, eu me entendo de uma determinada maneira, e aí, a partir desse meu olhar, eu ficando tranquila com isso, eu conseguindo achar algum tipo de, né, tranquilidade em relação às minhas questões físicas, à minha identidade pessoal, eu consigo olhar para o outro com mais tranquilidade. Porque se eu sou pessoa que não estou satisfeita, eu sou gordinha, eu não me sinto bem, eu fico muito chateada, eu sou tímida, eu fico com vergonha do meu corpo, tem uma festa que todo mundo vai no clube e eu não gosto de ficar de biquíni, é, eu posso começar a ter uma tendência de ficar mais agressiva, eu posso começar a me recolher, ficar mais tímida, tá? Eu não vou saber reivindicar os meus direitos quando as pessoas não estão me tratando bem, porque eu também não me trato bem, porque eu também não me acho legal. Eu também não gosto de mim do jeito que eu tô, ok? Então, definitivamente, assim, essa abertura para estar conversando e para estar buscando apoio, né? Como eu tinha colocado anteriormente, com um profissional adequado para estar dando uma organizada na criança em relação a isso, tá? O que que então são esse conjunto de regras de conduta, tá? Bem, para que eu consiga estar nesse estado bonitinho e harmonizado aí no meio, com o coraçãozinho, em paz, tá? Eu preciso de enxergar o meu contexto, tá? O contexto em que essa criança e que esse jovem está. Eu preciso enxergar quais são as crenças que ele traz da família dele, quais as que ele próprio construiu, ou ela, certo? Quais são as experiências emocionais? Elas vão fazer muita diferença, porque de acordo com uma experiência emocional, se eu venho de um lar onde meu pai e minha mãe brigam muito, a minha experiência emocional é de quando tiver briga, eu já vou ter uma determinada resposta interna pré-programada, ok? Então, se eu tenho um professor que eu chego na aula de vôlei e ele grita muito, aquilo para mim lembra uma experiência emocional que eu já trouxe de casa, tá? Então, as experiências intelectuais, ou seja, as minhas frustrações em relação às vezes, eu estudar e não conseguir obter bons resultados, a eu estar fazendo interpretações que muitas vezes se apresentam equivocadas, né? Eu não consigo fazer uma leitura clara do ambiente, e isso é relativamente comum na adolescência, porque uma coisa importante da gente lembrar é que até uns 10 anos de idade, muitas crianças, para elas, tudo é dor de barriga, né? Qualquer dor, né, do peito para baixo é dor de barriga, ok? Então, emocionalmente, é mais ou menos a mesma coisa. É tudo, é tristeza ou raiva, é tudo muito simples, muitas vezes. E à medida que elas vão entrando na adolescência, isso vai se complicando, assim como as dores de barriga deixam de ser só uma dor de barriga e pode ser uma cólica intestinal, no caso das meninas, uma cólica menstrual, pode ser uma dor no estômago porque comeu demais ou porque está com fome, né? Pode ser uma cólica hepática. Então, assim,
isso vai se diferenciando emocionalmente também, tá? E a nossa capacidade de vivenciar essas experiências emocionais e de começar a dar nome para elas é extremamente importante e acontece fundamentalmente nessa época, tá? O início dela, pelo menos, se dá nessa época, de começar a nomear o que que eu estou sentindo. Então, em vez de ser tudo raiva, né, ou uma raiva genérica que eu não sei de onde vem, eu ajudando, né, a organizar esse jovem, assim, eu fiquei com raiva porque isso aconteceu, né? Isso ajuda a ele se organizar, tá? Tanto fisicamente, porque todas as experiências que a gente sente, elas passam pelo corpo de alguma maneira, tá? Não tem como eu virar, né? Muitas vezes quando você fica tensa, ansiosa, me deu uma dor de cabeça porque eu fiquei muito tensa. Meu intestino soltou porque eu estava muito, né, nervosa. Então, eu fiquei muito triste e me deu vontade de chorar. Ou seja, não tem como a gente separar o corpo dessa experiência, tá? E a criança muitas vezes, não quer chorar na frente do outro porque o que que ele vai pensar de mim, né? Eu tenho vontade de bater no outro, mas eu não posso bater no outro porque, né, socialmente não é legal, né? Então, assim, eu vou para a diretora da escola e por aí vai. Então, todas essas experiências, elas influenciam nas minhas decisões e elas vão influenciar nas minhas ações, tá? Às vezes eu não vou ter tempo de tomar uma decisão, eu vou agir diretamente, tá? Mas é baseado em todo esse contexto, tá? É todo esse conjunto de regras de conduta que às vezes a gente, né, tem tempo para poder ponderar sobre todo o conjunto, às vezes simplesmente vai ser uma resposta instantânea, tá? O que que é importante? Que essa resposta instantânea seja o mais bem modulada possível. Por isso a importância de conversar sobre questões de conduta e ética. Não só para a criança ou adolescente saber lidar consigo mesmo, mas para saber lidar consigo e com o outro, né? Lembram que esses jovens, eles vão começar a namorar, tá? E os meninos precisam tratar bem as meninas precisam ter respeito também pelos sentimentos dos meninos e por aí vai, ok? Um assunto extremamente importante e atual, tá? É a gente introduzir o conceito de mindfulness, tá? O que que é o mindfulness? Mindfulness é basicamente, simplificando bastante, seria a gente trazer para esse jovem a relação dele com o presente, tá? Tirar ele dessas divagações de quando eu crescer, quando eu tiver 18 anos, eu vou sair de casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se ele tem 14, faltam 4 anos, ele vai o quê? Engolir 4 anos sem aproveitar esses 4 anos? Não é justo, certo? E nem ele ficar assim, quando eu era pequeno não precisava de fazer tanto para casa, quando eu era pequeno não precisava de ajudar a arrumar a casa, não tinha que arrumar meu quarto, né? Então, é ajudar, e muitas vezes a gente tem que aprender junto com eles, tá? Foi o meu caso, a estar vivendo no presente, o máximo possível, tá? Então, o que que é viver no presente? O tempo inteiro eu tenho que sentar e ficar meditando? Não. Eu ajudar a criança na hora que ela está comendo, engolindo a comida, almoçar correndo para sair para a escola, ou então chegou em casa com muita fome, está comendo muito rápido, fala assim, olha, vamos sentir o gosto da comida? Vamos provar, né? Vamos ver como é que está o arroz, está muito salgado? Como é que está o feijão? Né? E o suco? Está gostoso? Esse suco é diferente, sabe? É a gente trazer para o momento presente. Muitas vezes a criança está naquele desespero. Eu tenho que terminar, eu quero acabar isso para casa logo, porque eu quero ver televisão, eu quero jogar PlayStation, eu quero fazer alguma coisa. Não, vamos ver, você está aprendendo? Tá? Porque se você não aprender isso aqui, no dia da prova vai te fazer falta esse conhecimento. Então, vamos sentar aqui, vamos prestar atenção. O PlayStation não vai fugir, ele vai continuar lá te esperando, né? Então, ele é um ser inanimado, você não precisa de preocupar, tá? Então, a ideia é você trazer essa criança na medida do possível, na medida que a gente consiga fazer isso também, o que é um detalhe, mas é isso, é porque se eu trago a criança para aqui agora, toda essa questão que nós estamos conversando sobre autoimagem, sobre a aceitação do corpo físico, a aceitação das mudanças, isso vai ficando mais natural, mais espontâneo. A gente não precisa falar tanto, porque
ela vai respirar, ela vai entrar em contato com o corpo, ela vai sentir que ela está assim, ah, ok, eu estou aqui. Ao invés dela estar querendo estar lá na frente, ou então dela estar querendo, com saudade, de estar lá atrás. Ok? É um exercício para todos nós, tá? Por isso que eu coloquei aí esse caminho, né? Se a gente começa a acelerar muito, a gente vai parecer um filme que eu não sei se vocês viram, é aquele Clique, né? Com Adam Sandler, que ele tinha um controle remoto e que a situação estava alguma coisa que não dava, ele não queria que tivesse acontecendo, ele acelerava, botava o filme para frente, né? A vida dele para frente. E aí, de repente, quando ele se vê, ele está velhinho, sem esposa e os filhos morando longe, tá? Então, é um conceito atual, mas extremamente antigo, na verdade, mas extremamente atual ao mesmo tempo, o mindfulness. Por que que o mindfulness, né? Porque à medida que os cientistas estudam cada vez mais todo o processo de criação de sintomas, sejam eles psicológicos, sejam eles físicos, sejam doenças graves, sejam doenças autoimunes, que estão extremamente frequentes no consultório, principalmente, e cada vez mais cedo, tá? Eles, basicamente, o mapeamento, tudo começa com o estresse, tá? Nós temos vários tipos de estresse, nós temos, vamos dizer assim, uma das escolas que eu sigo fala que nós temos 3 tipos de estresse, que é o estresse que é aquele do crescimento, tá? Que é o estresse que todo mundo tem que ter um pouquinho, né? Assim, né? Se não tiver uma data limite para entregar um trabalho, eu vou procrastinar esse trabalho o máximo que eu posso. Acabo procrastinando de qualquer jeito, mas pelo menos eu entrego. Então, um pouco de estresse durante o crescimento, por exemplo, a criança está ali correndo, pulando, dando cambalhota. Esse estresse vai fazer com que ela se organize, ela coordene todos os 5 sentidos dela, tá? Para ela poder desenvolver uma determinada atividade, tá? Ao mesmo tempo que você vai estar ajudando a criar foco, porque ela quer, por exemplo, está lá jogando futebol, ela quer acertar o gol, tá? Então, o primeiro estágio de estresse, ele é o estresse necessário para o crescimento mesmo, para o desenvolvimento. O segundo estágio de estresse é aquele estresse que a gente poderia dizer meio agudo, que ele entra, ele pode ser traumático, né? Aqui, no caso, a gente não tem situações no sentido de terremotos e vulcões e coisas do gênero, mas a gente pode ter situações, por exemplo, como assalto, enchentes, né? É, várias situações de risco, de uma forma geral, que podem causar traumas agudos, que geram memórias, que ficam no corpo, tá? E a gente tem o estresse crônico, que isso é muito grave, e esse, na maioria das vezes, eles acabam desenvolvendo os sintomas, como eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então, aqui, só para explicar, nós estamos falando dos estressores externos, principalmente aqueles que geram a inflamação do sistema biológico, o aumento das proteínas reativas do corpo, vinculados com estresse crônico, principalmente, tá? E, simplificando bastante, a gente tem os recursos negativos, ou seja, o sedentarismo não ajuda em absolutamente nada, e uma alimentação não saudável. Você não está dando condições para o seu corpo de estar se reorganizando, ressignificando e se reenergizando, principalmente no caso da alimentação, tá? O que a gente tem como recursos positivos é o exercício físico. Se eu vou para esse exercício físico, né, quantas vezes a gente não ouve falar de pessoas que vieram de uma condição de muita pobreza, né? Às vezes o jogador de futebol, por exemplo, vem de uma condição de extrema pobreza e encontram no futebol assim um escape fantástico, se tornam grandes jogadores e aquilo de alguma forma organiza eles, tá? E, né, muda, vamos dizer assim, reconfigura a saúde mental e física deles, tá? E a gente tem a alimentação saudável, ou seja, se eu tenho, mesmo que eu tenha contato com muitos estressores, que eu tenha contato com estresse crônico, se eu venho de uma alimentação saudável,
se eu me alimento bem, se eu me alimento, se eu bebo bastante água, se eu não faço ingestão de álcool ou muitas drogas, né, sejam elas o qual for, eu tenho uma chance maior de estar me recuperando desse processo inflamatório que o estresse gera. Tá? Então, eu preciso puxar a sardinha para o meu lado, afinal de contas, como fisioterapeuta, e a gente tem vários estudos hoje em dia comprovando que o movimento pode ser usado como recurso terapêutico. Tá? A gente vê atividades de todos os tipos, tá? Yoga, atividade de grupo, artes marciais, dança, natação, todos eles como recursos para depressão, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos de ansiedade, que são extremamente comuns em crianças e jovens, tá? A diabetes, o sentimento de uma insegurança, muitas vezes, como eu coloquei antes, a insegurança, muitas vezes, ela pode vir de, como eu tinha colocado aqui, de estressores externos, né? De um ambiente de muito conflito, às vezes uma criança que mora numa comunidade que tem muita violência, então, é, eu, ela vem de uma insegurança muito grande, através da atividade física, da interação com colegas, né, da atividade coletiva de futebol, de vôlei, ela pode estar encontrando ali um outro grupo de apoio, tá? E principalmente porque são crianças da mesma idade, que às vezes estão passando por situações muito parecidas, tá? Isso é uma das belezas de juntar crianças, né? Elas se entendem, elas se organizam, elas se consolam, isso é muito bonito, tá? Por isso que esse ano foi um ano de uma perda muito grande desse coletivo infanto-juvenil, né? De interação, pelo isolamento do Covid, o que deixa a gente assim muito preocupado com o que é que vai acontecer depois disso, né? Que gap que vai ficar aí, que brecha que vai deixar isso na saúde psicofísica dessas crianças, tá? Então, a questão da timidez, né? Eu já vi crianças extremamente tímidas que entram para uma aula de danças urbanas e elas deslancham de uma forma assim magnífica, porque tem outras crianças da mesma idade, às vezes também que são um pouco tímidas, que acolhem, que recebem, ensinam como é que faz os movimentos, isso é muito bacana, tá? Alterações de coordenação motora e a baixa capacidade de concentração também é extremamente beneficiado, melhor dizendo, com o movimento, tá? Com atividades adequadas para a estimulação dessa coordenação e concentração. Bem, qual que é a função da fisioterapia infanto-juvenil, então, para fechar? Ela tem o objetivo de acompanhar e estimular adequadamente o amadurecimento dos ossos, músculos e articulações, né? Pais que não são da área da saúde, ou mesmo que são, mas não são fisioterapeutas ou médicos, não têm obrigação de conhecer se a criança está tendo um processo de desenvolvimento normal ou não, tá? Assim como eu não sei de olhar se um dente está cariado ou não, certo? Então, a nossa função aqui é estar ajudando a acompanhar e estar estimulando através de orientação sobre melhor tipo de atividade física, quando começar essa atividade física, se a criança precisa, para entrar na atividade física a qual ela gostaria, se ela precisa de alguma questão em especial, se ela precisa de olhar o alinhamento postural dela, trabalhar um pouco a distribuição de carga entre as duas pernas, se essa criança pode ter alguma escoliose, tá? Determinadas questões que a gente precisa, às vezes, estar avaliando com carinho, né? Aqui eu sou de Belo Horizonte e aqui em Belo Horizonte a gente perdeu os fisioterapeutas dentro de academias, isso não existe mais, né? E eu acho que foi uma perda muito grande, porque eu sinceramente acho importante
principalmente antes de colocar um adolescente dentro de uma academia, ele precisa saber em que condições que está essa postura dele, esse desenvolvimento ósseo dele, se a musculatura dele acompanhou, porque muitas vezes o estiramento ósseo ele é mais rápido do que a reprodução das células musculares. Então, a gente tem adolescentes que ficam extremamente encurtados durante o processo de crescimento, que é extremamente normal, mas tem que ser devidamente olhado antes de iniciar determinadas atividades físicas, em particular a crossfit e musculação. Tá? Então, as consultas elas não precisam ser frequentes, elas podem ser esporádicas, mas elas são importantes para a criança ir reconhecendo o corpo dela à medida que ele está mudando, tá? E é muito divertido ver isso, porque elas ficam muito satisfeitas em ver como que elas estão melhorando. Ah, bem que você falou, né? Mudou mesmo, melhorou. A última vez que eu vim eu não dava conta, agora eu dou. Então, é muito bacana isso, tá? Dar um feedback para elas perceberem que realmente o corpo está mudando e se a gente cuidar bem dele, ele muda para melhor, tá? Então, a gente, então, previne, trata e minimiza as alterações posturais, e a ideia é, como eu falei, a gente está trabalhando, a questão da coordenação motora ela é muito importante, de estar sendo vista, porque muitas vezes a criança não está indo bem no esporte só por uma falta de estimulação, um empurrãozinho de nada, e ela deslancha, ok? Então, eu queria agradecer o tempo que eu passei aqui com vocês. Esse é o e-mail da clínica, se vocês quiserem fazer algum tipo de contato, eu estou à disposição para tirar mais dúvidas, ou algumas dúvidas, tá? Muito obrigada.